Fala galera, bora então pro resumo do season finale da primeira temporada de Big Little Lies? Se você ainda não viu os dos outros episódios, o link vai estar na descrição. Agora vamos ao resumo, vem comigo. Começamos com a câmera dando um zoom na tampa de ventilação que fica na sala da casa de Celeste, ao mesmo tempo que ouvimos barulhos de luta de videogame e bem mais baixo o som de gemidos de dor. Logo a cena mostra Celeste ao chão do banheiro, sentindo dores, e Perry se aproxima e diz para ela se levantar, que ela apenas perdeu o fôlego. Um dos filhos então chama pela mãe, e Perry se adianta e diz que quem irá levá-los à aula será ele, e não Celeste, porque ela não está se sentindo bem. Ele volta ao banheiro e se deita ao lado dela para pedir desculpas, e ela chora. Madeline está indo levar Chloe para a escola, quando ela vê uma mulher passar num carro lentamente em frente à sua casa. Ed, que está dentro de casa, também percebe. Ela então vai ver Joseph para confirmar se pelo modelo do carro poderia ser a esposa dele, e ele confirma, mas acredita que ela passou por acaso. Madeline diz que a esposa dele não é boba e sabe do caso deles dois, e Joseph diz que ele acredita que não, pois ele foi bem convincente negando tudo. Eles então começam uma discussão, e por Madeline não querer levar o caso deles adiante, Joseph a termina xingando e a mandando embora. Celeste procura a terapeuta aos prantos e ao ver que ela foi agredida mais uma vez, a terapeuta se espanta e pergunta se ela alugou o apartamento e se vai deixá-lo dessa vez. Celeste confirma, mas diz que terá que ir ao baile beneficente com ele primeiro. A terapeuta fica chocada ao ver que ela ainda quer manter as aparências. Ela diz que se preocupa com as crianças e Celeste se irrita, diz que já falou que ele jamais as machucaria e vai embora. Ziggy diz para Jane que não quer ir à escola porque não está se sentindo bem. Jane percebe que não é verdade e pergunta se ele não quer ir porque as crianças não querem brincar com ele. Ziggy diz que seus amigos brincam com ele e diz que a Mabel é sua amiga. Jane então aproveita e pergunta se ele sabe quem a machuca e ele diz que sim. Jane então se espanta e pergunta se ele sabia desde o começo, e ele diz que não, que a Mabela só contou agora, e ela o fez prometer que não contaria a ninguém, porque senão ela estaria morta. Jane então tem a ideia de pedir para ele apontar para quem era, e ele aponta para um dos gêmeos de Celeste. Jane então conta a Madeline e ela fica chocada com a notícia. Jane confirma que apenas Max é o agressor, e Madeline diz que Jane é quem deve contar para Celeste. Nesse momento, Gordon chega à cafeteria, onde elas estão, e pede para falar com Jane. Ele então fala para ela que independente de Ziggy ser o agressor de sua filha ou não, foi ela quem agrediu Renata, e ele não a quer mais perto de sua esposa, senão pedirá uma ordem de restrição contra ela. Nessa hora, Tom, o atendente da cafeteria, escuta a ameaça de Gordon e pede para ele se retirar do estabelecimento. Gordon, com muita relutância, se retira, mas diz a Tom que ele perdeu muitos clientes a partir daquele momento. Madeline também vai embora, e Tom aproveita para dizer a Jane que fez aquilo porque queria impressioná-la, e que já havia um tempo que ele estava querendo uma oportunidade. Ela então se espanta e pergunta se ele é hétero. Enquanto Celeste arruma um novo apartamento, vemos imagens dela se lembrando das agressões daquela manhã. Jane marca de se encontrar com Celeste, e no encontro, ela conta a verdade para Celeste sobre seu filho Max. Ela revela também que Max agride Sky, filha de Bonnie e Nathan. Celeste pergunta se ela tem certeza disso, e Jane diz que chegou a pensar que Ziggy poderia estar mentindo, e que ele seria assim por causa do DNA do pai. Ela tenta amenizar, dizendo que eles ainda são crianças e que a personalidade das crianças depois muda, e Celeste responde que às vezes não. Vemos cenas de Max enquanto joga videogame na sala, ouvindo gemidos de dor da mãe pela ventilação. Celeste então vai para casa e diz que não vai brigar, mas pede a Max para contar a ela tudo o que ele anda fazendo na escola, e o menino chora. Madeline, ao conversar com Abigail, diz que gostaria de contar sobre a traição para Ed, mas ainda não teve coragem. Abigail, por sua vez, diz que abandonou o projeto do leilão. Quando estão quase saindo para irem ao baile, Perry entrega o celular para Celeste e diz que tem uma mensagem de Tracy. Ela diz que não a conhece e ele fala que é a corretora, perguntando se podem instalar um alarme de incêndio no novo apartamento no outro dia. Celeste fica chocada e não diz nada.
Já no baile, a esposa de Joseph fica encarando Madeline e Ed percebe. No caminho para o baile, Perry pergunta quando ela iria contar que está indo embora de casa, e ela diz que ele só descobriria quando voltasse de viagem. Ele se desespera e diz que irá à terapia, mas ela diz que já é tarde demais. Ela também conta que Max é o agressor de Amabella, e ele diz que irá conversar com o filho, e Celeste pergunta o que ele vai dizer. Coisas do tipo que homens não devem bater nas mulheres? Ele então diz que os meninos nunca viram nada, e Celeste diz que se não viram, devem ter ouvido, e sabem o que o pai faz com a mãe. Ela diz que ele nunca vai mudar, e ele diz que sim, e pede para ela não o deixar. E depois de mais insistências da parte dele, Celeste consegue sair do carro que estava estacionado próximo ao baile, quando Renata e Gordon chegam para chamá-los para a festa. Madeline, ao ouvir Ed cantar no baile, fica com remorso e sai correndo chorando. Jane vai atrás dela e Madeline revela para a amiga que traiu Ed. Já na festa, Celeste conta para Renata que foi Max quem agrediu Amabella. Bonnie vê Celeste e Perry discutindo, e Celeste saindo de perto dele logo depois. Renata vai até Jane pedir desculpas, já que já sabe a verdade, e Celeste chega logo depois. Bonnie, ao ver que Perry vai atrás de Celeste, o segue. Perry chega próximo a Celeste para pedir para ela voltar com ele para casa, e nesse momento, Jane, que o vê pela primeira vez, ao ouvir a sua voz, o identifica como seu estuprador. Jane, Madeline e Celeste então trocam olhares como se tivessem ligado à história, e na sequência vemos Perry com um olhar apavorado e avançando em direção a Celeste, e a cena acaba. A cena então é cortada para depois do crime, e vemos Celeste descabelada e os detetives já no local. Nesse momento então vemos que Perry é a vítima que foi morta. Madeline, Renata, Jane, Bonnie e Celeste dão seus testemunhos, mas ouvimos apenas um pouco do de Celeste. Ela, bem machucada, diz que Perry tentou chutar ela de novo, e nessa hora é que ele deve ter dado um passo para trás e caído da escada. A detetive diz que não acredita no depoimento delas, ou seja, não acredita que tenha sido um acidente. O policial pergunta por que ela acha isso, e ela diz que é a mesma história: marido violento, esposa revida. Ele não cai, ela o empurra. Então o policial acha que se fosse assim, seria legítima defesa. Então para que mentir? A detetive diz que é isso que ela queria saber. Vemos cenas do enterro de Perry, e também das mães na praia com seus filhos. Então, finalmente, vemos a cena do que de fato aconteceu no crime. Perry tenta levar Celeste à força, agredindo, e as mulheres tentam impedir, mas Perry as agride também, até que então Bonnie vem correndo e o empurra. E assim termina o episódio final da primeira temporada dessa grande série da HBO. A segunda temporada de Big Little Lies está chegando por aí, galera. Nos vemos em breve. Até lá!